É repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça. Eu tô sempre falando com vocês do bonzinho. Quem que é o bonzinho? O bonzinho quer corrigir todo mundo. O bonzinho quer salvar a terra inteira. Deus que é Deus não está salvando a terra inteira. Por que Deus não está salvando a terra inteira? Porque Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Deus respeita. Inclusive o mundo espiritual ele é 100% racional. Se tiver 1% de emoção no mundo espiritual, não é espiritual. Presta atenção no que eu acabei de falar. O mundo espiritual, que você fica nessa mitologia de magia, de não sei o quê, isso aí é 100% racional. Se tiver 1% de emoção nisso aí, não funciona, deixa de ser espiritual. Inclusive vem da matemática, geografia e geometria. O mundo espiritual é essas três pontas alinhadas. Assim, ó. Você já viu que o próprio Salomão, infelizmente, ele se converteu às mulheres que ele casou ali e ele adorou outros deuses. E ele foi um dos responsáveis por fazer o download dessa matemática, geometria e geografia e colocar nos livros. E os bruxos usam exatamente isso aí. Aí tem as formas geográficas que eles têm que fazer, geométricas, né? As formas geométricas e tem que fazer exatamente igual. Tem ali as porções matemáticas que tem que ser entregue, a quantidade certa de gordura, gordura humana. Aí tem umas velhinhas com gordura humana, gordura animal. Ele só funciona através do sangue, aí tem a quantidade certa de sangue, tem o elemento certo do sangue. Então não fique achando que o mundo espiritual é magia de coisa que não existe. O mundo espiritual é 100% racional. Bater os princípios racionais, você consegue acessar isso aí. Tanto que essas igrejas, essas catedrais antigas, elas estão em pontos muito específicos da Terra. A pirâmide ela está em pontos geográficos específicos, até o alinhamento dela está específico ali, não está milimetricamente calculado. Por que você está falando disso, Thales? Porque o mundo espiritual ele é racional e as pessoas no mundo espiritual, toda mudança que acontece no mundo físico tem que passar pelo mundo espiritual primeiro. Por quê? Porque até o mundo espiritual não foi criado a partir da Terra, é o contrário. Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia. Não forma. Forma, tudo que você consegue enxergar, ver, tocar, chama forma. Tudo que foi criado, tudo que existe. Não forma, tudo que você não consegue ver, tocar e sentir. Tudo que não existe. Por exemplo, o calor existe, o frio não existe. O frio é a ausência do calor. O som existe, o silêncio não existe. O silêncio é não forma, é a ausência do som. As trevas, a escuridão, que você fica com tanto medo dela, ela nem existe. As trevas não existem, é o que fica quando tem a ausência da luz. Você lembra que Deus criou a luz, que Deus criou tudo através do som, que Deus criou o calor quando Ele criou o sol, as estrelas? Então tá cá na forma. Então tem a não forma ainda, tudo que nem existe. Por exemplo, o cara que fica falando com você assim, Deus existe, eu confio em Deus, ele tá pegando Deus daqui e tá passando ele para cá, ó. E aí o que acontece quando você faz isso? Deus tá cá no absoluto, você tá passando ele para cá. Então vamos lá. Por que eu estou falando disso? Porque no mundo espiritual é onde acontecem as mudanças. Todas as empresas que eu criei, ela nasceu primeiro no mundo espiritual. Todas as empresas que qualquer pessoa da Terra criou, nasceu primeiro no mundo espiritual. Na mente, se você quer saber mais desse assunto, o link da bio do TikTok, você vai entrar no segundo link lá, YouTube, aí você vai nas aulas da consciência. Tem uma aula lá que chama Mundo Espiritual e Maldições Hereditárias. Tá, na maldição não existe. O próprio Deus falou, eu vou abençoar quem te abençoar, Abraão, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Então existe isso aí, até da parte de Deus, como é que não existe uma coisa dessa? Por que você está falando disso aqui em Provérbios, Thales? Porque o Augusto Cury é um cara do Brasil que ele olhou para esse mundo espiritual e ele falou uma frase muito terrível, mano. Ele falou assim, ninguém muda ninguém. Nossa, quando eu li essa frase dele, eu fiquei triste. Sério mesmo, eu fiquei uns 2 dias triste até entender o que ele estava falando. Porque um cara renomado, Salomão falou que, acho que foi no capítulo 6, falou assim, procure entender o sábio.
Por que ele fala procura entender o sábio? Porque ele vai falar coisas que você não vai entender. Inclusive algumas coisas que eu vou falar aqui você não vai entender. Aí o que você precisa? Você precisa ficar vendo de novo. Você precisa ficar pensando nas coisas que eu estou falando. Você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo. Você precisa insistir para entender. Paz, bom dia para todo mundo aí que chegou agora. Você precisa procurar entender. E aí tá, eu estou procurando entender. O que é que Augusto Cury quis dizer com ninguém muda ninguém? No fundo, a frase dele é que se uma pessoa não quer mudança, que é esse cara aqui, ó, a pessoa não quer mudar, não adianta você insistir nela. Você tá com deusfobia. O que é deusfobia? Nem Deus tá fazendo, mas você tá querendo ser Deus aqui na vida das pessoas. Se Deus não tá fazendo, não entra nisso aí. Você pode ter compaixão de uma pessoa, vamos supor. Uma coisa é o filho pródigo querendo comer as bolotas e você dando bolota para ele. Todo dia você tá lá, né, estendendo a mão pro filho pródigo. Agora, outra coisa é você ter compaixão do filho pródigo. Você acha que o patrão dele negou bolota para ele todo dia? O cara trabalhando a salário? Não, o patrão deu dinheiro um dia, deu dinheiro outro dia. O patrão ajudou ele algumas vezes. Você pode ter certeza que ajudou. Só que o que acontece? O cara não sabia mexer com dinheiro. Qual que é a prova disso? Ele perdeu a herança inteira do pai dele, gastando com prostituta, gastando com uma vida que não era para ele ter, um nível que ele não era para ter. Aí ninguém é bonzinho o tempo todo, não. Só você que é bonzinho o tempo todo e tá se perdendo nisso aí. O bonzinho dá mais trabalho para Deus do que o tolo. O tolo faz o que tem que ser feito. O bonzinho não. Inclusive o maior tolo de todos é Satanás, é o que mais serve Deus, é o que mais ajuda a Deus. Satanás é servo dele. Você acha que ele é inimigo de Deus? Não, ele é inimigo da igreja, nem é seu inimigo. Como é que o Satanás não é meu inimigo? Se você não é igreja, não tem uma família, não está na família dos que crê, Satanás é seu predador, você vive com medo dele. Inclusive só de eu falar o nome dele aqui, você quer sair da live, porque você tem medo. Então, por isso que o Jesus fala contra o medo o tempo todo, tá na Bíblia, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Se você assistir a live do mundo espiritual, você vai entender que o medo é a fertilidade do inferno. Então, quando uma pessoa não quer mudança, Salomão está falando aqui em Provérbios 29:11, 29:1. A desgraça vai cair sobre essa pessoa. Inclusive, você vai escrever assim, ó, sábio é quem aprende o tempo todo. Se o cara não está aprendendo o tempo todo, ele não é sábio. Sábio não é quem sabe tudo. Você acha que eu estou preocupado? Inclusive, ontem, depois que eu saí daqui, tem um treino de calistenia ali. Aí eu entrei lá para me fazer uns exercícios e tinha um cara ensinando o outro. Eu tava aqui, ó, de ouvido em pé, ou aprendendo o que o cara tava ensinando. Ele nem tava falando comigo. Só que o sábio aprende o tempo todo. Eu fui esquiar, aí tava lá na Serra Nevada, na Espanha, tava lá esquiando. E aí eu achei que eu já tinha sabido tudo. Falei, não, já sei esquiar. Primeiro dia esquiando, já sei. Fui descer umas rampas lá. Nossa, mano. Que arrependimento. Aliás, não arrependo não, porque eu aprendi. Mas eu treinei um pouquinho nas outras, que era a azul, a dos iniciantes. Treinei e fui descer as grandes lá. Na hora que eu fui descer, eu tomei um tombo. Eu fiquei 10 minutos pedindo ajuda, ninguém me ajudou. Me deu náusea, eu caí muito feio lá. E aí quando eu vi que ninguém tava me ajudando, e eles passando, correndo, aí eu fui arrastando pro canto. Na hora que eu arrastei pro canto, eu fiquei observando quem tava descendo. Começou a descer umas criancinhas, cara, de 5 anos de idade. Aí as criancinhas descendo, e aí eu comecei a reparar o instrutor ensinando elas como é que desce, elas fazendo as curvas ali. Aí que eu aprendi a esquiar, acredita? Depois que eu caí, aí eu vi que eu não sabia tudo. Aí eu fui ver os instrutores ensinando as criancinhas de 5 anos. Eles deviam ter 5 anos, pequenininho mesmo. E aí eu falei, não, vocês dão conta, eu vou dar conta de descer daqui. Aí eu tava um pouco acima da metade da rampa, comecei a observar as crianças e aprendi com as crianças. Então o sábio aprende o tempo todo, mas quem não quer aprender, ele vai cair na desgraça. Por isso que a gente tava falando aqui, ó, cada um tem a vida que merece. Se a pessoa está na rua, se a pessoa está no sofrimento, se ela está na desgraça, ela plantou aquilo ali de alguma forma. Deus tem compaixão e ele vai tirar a pessoa dali. Tem algumas desgraças que podem acontecer na vida da pessoa que vem do acaso, mas nada é do acaso. Você vê Jó, por exemplo. Jó não plantou para ir para a rua. Jó morou na rua raspando assim com o caco a ferida dele. Mas
não foi por acaso, tem um porquê ali. Se você não entende o porquê, é só ser em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as mortes, as coisas que você não explica, você tem que amar a Deus, entender que Ele está no controle de tudo e permitir isso aí. Tá, se Deus está no controle de tudo, você não falou que Ele não está fazendo na vida desses caras? É porque o mundo espiritual é racional. É como se fosse um tribunal. Se você pegar alguém que é juiz e falar assim, ó, você é juiz, ele entende tudo de tribunal, aí você apresenta o evangelho para ele, a mente dele vai falar, uau, isso é um tribunal. Tudo que Jesus fez é igual a um tribunal. Então, se você não se apresentar perante o juiz, falar, juiz, eu não dou conta, porque Deus não explicou para Jó que ele apostou com o diabo. Não era uma aposta não, irmão, era uma revelação. É diferente, tá? O diabo é servo de Deus. O diabo é servo de Deus, inimigo da igreja e seu predador. Bom dia para todo mundo que chegou aí agora. Então o mundo espiritual é um tribunal, é racional. Você precisa chegar perante Deus e falar, Deus, eu não dou conta de salvar meu casamento. Se você não me ajudar com meu casamento, eu vou trair minha esposa. Você fez isso, você subiu uma legalidade. Você viu que os crentes vivem falando assim, legalidade daqui, legalidade daqui, legalidade dali. Nenhuma regra salva, pelo amor de Deus, não fala de regra comigo não. Os crentes vivem, legalidade, legalidade. Só que existe legalidade porque existe um mundo espiritual. Se você tá legal, o mundo espiritual ele age igual um tribunal. Se você abrir uma porta aqui no mundo do tribunal para as pessoas ou para os inimigos, aí eles vêm. É a mesma coisa com Deus. Qual que é o problema das pessoas que estão na miséria? Elas não conseguem abrir uma porta aqui para o lado positivo. Então aqui, se você abre uma porta para o lado negativo, isso vai acontecer. Lives da consciência, você vai entrar no link da bio, Lives da consciência. Se você acredita que dinheiro é do diabo, que Jesus era pobre e que Deus não ama, não gosta de dinheiro, o dinheiro não serve Deus, né? O dinheiro não é servo de Deus. O que vai acontecer na sua vida? O dinheiro vai embora, porque você está pedindo isso, você está criando isso. Se você ressignificar isso na sua cabeça, entender que Jesus tinha até tesoureiro, que a primeira coisa que acontece quando Jesus desce na terra é que os 3 reis magos vêm com ouro, prata, ouro, incenso e mirra, coloca no pé dele, que o cara bancava o passeio de mais de 12 homens. Então vamos lá, mais de 12 homens passeando todo dia, almoçando, comprando roupa, fazendo tudo isso aí. Você acha mesmo que Jesus era pobre? Você não dá conta nem de cuidar da sua esposa. É só você, esposa, você não dá conta de sair com ela todo dia para almoçar. Jesus viveu 3 anos do lado de fora e só parou porque eles matou ele, senão ia continuar com a riqueza e a prosperidade acompanhando ele. É natural. Prosperidade vem de Deus, riqueza, tudo que o dinheiro não pode comprar, e o dinheiro é só consequência, tá bem? Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Eu vi falando com vocês, Provérbios não é para você ficar olhando, então o Bolsonaro, é o Lula, aí você vai falar de governo, aí você está preocupado com o presidente. Para de preocupar com isso aí. Você vai preocupar assim, trazer para dentro da sua casa. Você tem um chamado de governador. Você é governo dentro da sua casa. Você é governo dentro da sua casa. Você é o governo com a sua esposa e vocês. Se o governo for mal, aí os seus filhos vão reclamar. Inclusive a sua esposa vai reclamar de você, porque seu governo é mau. Inclusive você é governador sobre si mesmo. Se o seu governo é mau, o seu corpo vai reclamar com você. Como é que o corpo reclama se ele não fala? Aí começa a dar dor, começa a vir doença, começa a encher a barriga assim, fica grande. O corpo reclama porque seu governo é mau. Você não governa nem sua boca e quer vir aqui dar comentário e falar da vida dos outros. Governa primeiro sua boca, guarda primeiro o seu poder da fala, para depois você ir governar a vida dos outros. Tem uma frase muito boa assim, vai cuidar da sua vida. Cuida primeiro da sua vida, depois você vai tentar dar pitaco na vida dos outros. Tá, Jesus não falou isso, falou. Você tá olhando pro cisco do olho do seu irmão, mas você tá com um arqueiro, uma trave na frente do seu olho. Tira primeiro a trave da frente do seu olho, cuida primeiro da sua vida, cresce primeiro, prospera primeiro, para depois você ficar tirando suas coisas e dar pros outros. É igual aquele caso do avião, a máscara cai, em vez de você colocar em você primeiro, respirar, depois a sua esposa. Não é a sua na sua esposa. Primeiro você fica a sua e dá a outra para sua esposa. Depois você e sua esposa coloca nas crianças.
Depois você coloca na família dos que creem, depois na sua família de sangue e no resto da humanidade. Você nem sabe os níveis do amor. Como é que você vai prosperar? Não ganha dinheiro mesmo, não. Provérbios 29, verso 3. O filho que ama a sabedoria é o orgulho de seu pai. Quem anda com as prostitutas desperdiça tudo que tem. Por que, Thales? Porque o nível financeiro aqui, ó, presta atenção, Lúcia. A pessoa que tem problema no casamento e problema de traição, ela desperdiça tudo. Ela dá legalidade, lembra das legalidades? Para a vida financeira dela fazer assim, ó. O cara tá indo muito bem, até apareceu o divórcio. Aí ele dá uma quebra de metade por cento, tá? Mais da metade, né? 40% da vida financeira dele vai embora no divórcio. O cara tá indo tudo bem, começa a arrumar uma amante, outra mulher. Ele pode até ter muito dinheiro, mas presta atenção, vai chegar a conta disso aí. Aí ele monta uma casa na casa dele, outra casa para amante, eles vivem ali. Eu conheço muita gente assim, muita gente mesmo. E eles nem dão conta de ter só duas, aí fica ainda com as namoradinhas, vai desperdiçando o dinheiro inteiro. Aí o dinheiro que era para ele conquistar e crescer, ele tá jogando fora. Então preste muita atenção, toda pessoa que tem problema com traição, com adultério, com promiscuidade, ele não tem uma vida financeira saudável. Ainda que ele tenha uma capacidade financeira de trazer muito dinheiro para dentro, tem gente que tem isso, ele vai desperdiçar no mesmo nível. O cara ganha 1 milhão, ele gasta 1.200.000, ele gasta 1.500.000. Por quê? Porque isso aqui é igual um dreno de dinheiro. Essa parte da prostituição, da sexualidade. Inclusive, a sua energia mais forte é a sua energia sexual. Você nem sabe disso. Chama tônus vital. Por isso que o diabo fica aí, sexo para todo lado você olha e tem pornografia. Tem demônio que entra dentro do sonho da pessoa para chupar a energia sexual dela. E aí a pessoa tá sonhando, transando com uma mulher. Ele acha uma maravilha, ele não sabe que aquilo ali é um demônio chupando a energia dele. Por que ele chupa energia, tá? Gênesis 3. Homem, agora você é o pó da terra. Você veio do pó, vai voltar pro pó. Serpente, Satanás, demônios, agora vocês vão viver do pó. Vocês vão rastejar no pó. Você vai precisar do pó para se alimentar e para viver. Então o pó da terra, que é o homem, virou a energia do diabo. E aí ele precisa de energia para subir. É só você estudar ciência aí, ó. Nem precisa estudar o mundo espiritual. Toda energia de baixo para subir, ela tem que chupar energia para subir. Toda energia de cima para descer, ela tem que dispersar energia para poder descer. Por isso que quando Deus desce no monte lá para falar com Moisés e aquele povo, ele fala, não sobe. Espera 3 dias, porque tinha 3 dias Deus dispersando energia para as pessoas poderem subir. Porque ele fala assim, se vocês subirem, vocês vão morrer. Então vocês nem entendem nada do mundo espiritual, não entendem de ciência, não entendem de física, não entendem nada. Aí fica mais difícil de ensinar para vocês. Então quem é que ama a sabedoria? Quem aprende o tempo todo. Não tem nada melhor para um pai do que um filho que quer aprender o tempo todo. Esse cara aí prospera. Agora o tolo vive desperdiçando o dia dele com mulher, com, sexologia, que papo idiota, que não sei o quê. O cara nem entende nada. A sua energia da criação é a sua energia sexual. Inclusive, você usa essa energia para juntar o seu sêmen com o óvulo da mulher. Aí quando junta os dois aqui, gera uma fertilidade, pumba, nasceu uma vida. É a sua energia criacional. Tá, eu não sou criativo. Eu não sou criativo. É lógico, você vive jogando sua energia pro ralo. Você vive jogando sua energia nas outras mulheres que nem é sua. Aí fica um pouco difícil mesmo de ser criativo, né? Sua energia da criação, você vive desperdiçando ela. Não funciona. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Como é que você está fazendo na sua casa? Como é que você está fazendo na sua família? Tá errado fazer isso? Amigo, se você está com a sua energia mais forte, jogando ela por ralo, você acha que está certo? Ah não, só uma masturbação. Você acha mesmo? Sua energia mais forte, eu tô te revelando aqui, chama metafísica. Só você ir na metafísica, nem precisa ir na metafísica. Vai no YouTube assim, ó, energia sexual. Você vai ver os caras falando. Guarda isso aí, você vai ver as mulheres te olhando com outra forma. Guarda isso aí, você vai ver o poder que você vai assumir. Você chega no ambiente, quando você guarda sua energia sexual, você chega no ambiente, as pessoas te olham diferente. Só que qual que é o seu problema? Você não guarda isso aí. Aí você vai atrair só mulher baixinha mesmo. Em vez de você atrair as mulheres fortes, você vai atrair só mulher fraca ou menina.
Presta atenção, mulher forte quer ir atrás de homem forte. Homem forte não está atrás de mulher, homem forte está atrás de si mesmo, de se desenvolver, de aumentar a sua energia. Você acha que um homem forte está jogando a energia principal dele fora? Esses aí são os homens fracos. Homem fraco só atrai mulher fraca. Porque a mulher fraca, ela cansou dos meninos. O menino vive correndo atrás da mulher fraca. A mulher fraca tá cansada de menino. Qual que é os meninos? Só quer saber de videogame. Aí ela não consegue alcançar os homens fortes, então ela vai atrás dos homens fracos. Aí os homens fracos, eles vivem traindo ela não consegue ser fiel. Aí ela vai e frustra. Homem nenhum presta. Não, homem nenhum presta mesmo não. Você tá atrás de um monte de menino falando que é homem. Sua mamãe, mamãe não casou, vovó não casou. Por quê? Porque homem nenhum presta. Não, é porque ela nunca foi atrás de um homem forte. Ela sempre foi atrás dos meninos e dos homens fracos. Só queria jogar videogame, só queria beber, só queria cigarro. Você é homem fraco, você nem tá buscando os homens fortes. E você é um homem fraco, porque você vive jogando sua energia mais forte fora. Um homem forte não faz isso. O homem forte olha para si mesmo, ele se ama, ele investe na cabeça dele. Você não gastou nem 6 mil euros, nem 5 mil euros, nem 1.000 euros na sua cabeça. Como é que você quer me falar que você é um homem forte? Um homem forte investe em si mesmo. Tá, eu não tenho dinheiro agora, então o homem forte ele começa a investir no tempo. Você não está assistindo a live? Quanto você me pagou para ver a live? Nada, eu tô pagando caro aqui para me estar aqui falando com vocês. Vocês não sabem quanto que eu ganho em 2 horas trabalhada aqui com esse telemóvel. Vocês não têm noção do dinheiro. Claro que homem não presta, não é culpa dele, é culpa de quem caiu na dele. Então, é uma mulher fraca que não deu conta de ir atrás de um homem forte, aí ela foi atrás do homem fraco, porque ela também não cresceu. Em vez dela procurar desenvolver, ela tá com problema na casa dela, dos pais dela, ela só quer sair de lá e ela vai no primeiro trouxa que cai na frente dela, o primeiro criança que cai na frente dela. Aí homem nenhum presta. Aí a mesma coisa que aconteceu com o pai, aconteceu com a mãe, aconteceu com a avó, e aí isso aí gera o quê? Tem um monte de mulher que Deus falou assim, ó, mulheres, tem um monte de mulher que, não sei se eu falo isso, mano, não vou entrar nesse assunto não, tá bom. Vamos continuar a live aqui, Provérbios 29, verso 6. 5. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Mano, eu não sou pastor não, relaxa, velho, não sou pastor não. Eu só tô lendo Provérbios ensinando para você. Quando a sua mãe, presta atenção, a pior coisa que tem para um filho é uma casa desestruturada. Sua mãe vivia brigando com seu pai vivia brigando com sua mãe. Aí a sua mãe tem uma imagem da sua avó que era igual. Aí a sua vovó separou da mamãe. A sua mãe, ela saiu de casa correndo porque ela não aguentava sua mãe, o padrasto dela. Ela não aguentava a sua avó e o padrasto dela. Ela saiu correndo, casou com aquele cara que não era para ela casar. Deus falou que não era para casar. Porque Salomão fala, se você encontrar um tolo, foge dele. Se você encontrar um preguiçoso, foge dele. Quem é o preguiçoso? Você chama ele para fazer alguma coisa e não quer. Aí sua mãe não ouviu Salomão, casou com um preguiçoso. Aí virou um caos dentro da sua casa. Aí você viu a sua mãe brigando com seu pai o tempo todo, o casamento deu errado. Aí o que você quis fazer? Quando você começou a crescer um pouquinho, aí você só queria sair de casa. Aí em vez de você esperar um cara forte, em vez de você crescer, virar uma mulher forte para alcançar um cara forte, o que você fez? Você só quis um cara. E quando você só quer um cara, qualquer menina é um cara para você. Quando você quer um cara, qualquer homem forte é um cara para você. Aí, em vez de você ir atrás de um homem forte que vai honrar você, que vai ser um homem de verdade para você, você só quis um cara. Aí você juntou com esse cara e virou uma desossa aí na sua vida. Aí por isso que você tem essa frase, homem nenhum presta. É por causa lá da sua vovó que passou para a mamãe e passou para você. E agora você vai passar para sua filha. O ponto fraco é esse. Isso aí chama maldição hereditária. Não é um demônio, não. É matemática, é ideologia, é geografia, é geometria, é lógico. Tá amarrado. Vai achando que é só tá amarrado. Maldição não existe, tá, Zé? Deus falou com Abraão assim, ó. Eu vou abençoar os que te abençoar, Abraão. E eu, o Deus vivo, o Deus absoluto, que habito antes da não forma, vou amaldiçoar os que te amaldiçoar. E aí? Maldição não existe não, né? Deus falou que tem maldição. Como é que não existe? Só que você não entende, né? Eu vou visitar a maldição do pai no filho até a 3ª geração. Deus falando através de Moisés. Por que que visita? Porque é uma ideologia. Instalou na sua avó, instalou na sua mãe, você instalou em você e você já repetiu aqui, ó. Homem não presta, então você vai instalar na sua filha.
Como é que se quebra a maldição? Você vai no link do YouTube aqui, ó, link do TikTok. O primeiro grupo é grupo de ascensão. Nas imersão eu entro só para desinstalar a maldição da sua cabeça, desinstalar os personagens, desinstalar essas coisas que tá errado aí e te instalar coisas novas e te mostrar os aplicativos que vai te dar dinheiro. A gente faz uma imersão o dia inteiro lá. Só quem tá nesse grupo. Nesse grupo é que eu revelo as aulas desse superpoder seu, que é as aulas da consciência. Então você entra lá, você vai participar. O segundo link é YouTube. No link do YouTube tem todas as aulas gravadas, os cursos estão lá gravados em playlist. Aí você vai entrar na playlist da consciência, só falando de poder ali, só falando do reino de Deus da terra. Lives da consciência, tem um monte de poder, vai lá que você vai descobrir. Como que quebra a maldição? Tem uma live lá que chama Mundo Espiritual e Maldição Hereditária. A igreja é para se aproximar de Deus, não de fazer casal. Então não tem como você virar igreja se você não formar uma família. Pesado, hein? Presta atenção. Não tem como você virar igreja se você não formar uma família. Não tem como você virar igreja se você não formar uma família. Enquanto você não forma uma família, você continua aqui, ó, sendo predador. O diabo é seu predador. Você só vira igreja quando você entra na família. Ou numa família dentro de casa ou na família do Espírito Santo. Só tem como ser igreja se for dois. Se for um só, não vira igreja. Tá, mas Jesus não era um só? É, mas ele juntou com o Espírito Santo. Tanto que Jesus, ele confunde os fariseus. Os fariseus, você dá testemunho do você mesmo? Como é que faz isso? Não, eu dou testemunho de mim e Deus também dá testemunho, porque eu não sou um mais, eu sou dois. Então você precisa dar testemunho e virar igreja. Não, entendi o que você falou. É porque tem gente que não entende nada de igreja. Igreja é muito mais profundo que um templo. Aí você está falando, Irene, da igreja, a pessoa está achando que igreja é aqueles templos lá. O templo não é a igreja, o templo é a união das igrejas. E aí qual que é o problema? Ninguém entende nada de igreja, aí chega lá, tem um lobo lá no lugar da ovelha, aí em vez delas ir para procurar Jesus, elas estão indo lá procurar a igreja. Elas não entenderam que ela é a igreja e que lá tem outras igrejas. Aí ela vai lá, e aí o que acontece? Eles querem dinheiro dela, eles querem roubar ela, e aí ela frustra com a igreja, que é o templo na verdade, e não vai procurar outro templo onde está outras igrejas. Que ela é uma igreja única com outras igrejas, aí vira a união das igrejas, chama eclesia. Então não entende nada de eclesia, não entende nada de templo. Jesus morreu por causa que ele falou que ia destruir o templo. Os caras achou que era aquele templo, que é a igreja igual vocês acreditam hoje. Eles matou ele por causa de uma igreja. Só que ele falou, eu sou o templo. E Paulo falou, você é o templo. E aí se você não entender isso, você não vai juntar na união das igrejas como deve ser. Você vai se frustrar e vai virar um desviado. Então fica um pouco difícil aí de você entender. Provérbios 29, verso 5, eu falei do bajulação. Cuidado com os bajuladores. Quem te elogia não é para estar perto de você. Pesado, hein? Quem te elogia não é para estar na sua casa. Quem te elogia o tempo todo, te elogiar uma vez, tá tudo bem. O cara te elogiou, falou, ó, você é sábio e tal, bacana. Agora o cara, nossa, que sábio. É, isso aqui é bacana. Nossa, você falou isso. Nossa, e aquele cara que vive te elogiando, tira ele de dentro do seu carro, tira ele de dentro da sua casa, tira ele de dentro do seu quarto. Ele nunca pode entrar no seu quarto. É o bajulador, te elogia o tempo todo. Elogio não é bom. Não fica querendo elogio de ninguém. Porque se você quer elogio, você vai preocupar com a crítica. Então a mulher que quando alguém falar, você tá tão bonita, Irene, aí ela vai, nossa, ele falou que eu tô bonita, aí ela deu atenção pro elogio. Quando vier um idiota falar, nossa, a Irene é feia, aí que ela, ai, acabou minha vida, ele me chamou de feia. Então, quando você dá valor para o elogio, o poder da crítica aumenta sobre você. Não dê valor para elogio de ninguém e foge de quem te bajula. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. Não tem nada melhor do que você ter paz. A pessoa correta se interessa pelo direito dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Nossa, o sábio é massa demais, mano. Sábio não é quem sabe tudo, sábio é quem aprende o tempo todo. O sábio é humilde, ele não quer confusão, porque na confusão acaba-se o poder da sabedoria. Não tem como você ensinar uma pessoa que está com raiva, que está com ódio, que está com amargura. Você não ensina essa pessoa. Então você precisa manter em paz, você precisa ser referência, que aí você consegue ensinar e você também consegue aprender.
Então o sábio está mais interessado nesses ambientes. Se tem um pouco de confusão, o sábio vai sair de lá, ele não vai ficar lá. Então eu te pergunto, como é que tá os ambientes que você vive? Como é que tá as pessoas que você está convivendo? São pessoas boas? São pessoas de paz? São pessoas que estão te levando para um ambiente de paz? Ou é uma pessoa que é um tolo, vive caçando confusão? Não, Lúcia, eu vou te falar uma coisa, a melhor coisa que tem é esses aí. Tipo assim, ó, quando não tem uma pessoa tola na live, a live fica com 100 comentários, 150 comentários. Quando entra um tolo, a gente sobe para 300 comentários. Aí é top, porque aumenta o número aqui, ó. Tá vendo esse número aqui? Esse número não é responsabilidade minha, é responsabilidade de vocês. Ele cresce quando vocês ficam apertando o meu rosto, aí sobe os coraçãozinhos, isso aqui vai para 100, 200. Ele cresce quando vocês comentam, aí cresce. Então o tolo, quando entra um, só para 300 comentários. Quando entra dois, vai para 500, 600. Então a melhor coisa que tem para mim é quando eles entram. É a melhor coisa, é bom. Aí o que você faz? Quando tem um tolo na live, eu já vou te ensinar o código. Você que é sábio e tá querendo aprender, ele vai comentar para atrapalhar você de aprender. Aí você vai vir aqui, ó, comentar um coração. Aí você comenta um coração, 2 coração, 3 coração, 4 coração, aí sobe o comentário dele. Aí quando sobe o dele, ele tem que mandar embaixo de novo. Aí vai ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, aí fica legal a live. É assim que fica o jogo, é assim que funciona a live. Só que o que é o mal para você? Você vive incomodado com a crítica. Por que você está incomodado com a crítica e com o tolo? Porque você ama o elogio. Você acha que eu estou preocupado com o elogio? Já fiz live para 0 pessoas, foi mais de 20 lives. Eu não estou nem aí se tem 5, 10, 20 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Então assim, ó, quando você tá preocupado com o elogio, a crítica e o tolo te incomoda. Então, se o tolo te incomoda e a crítica te incomoda, é porque você tem que ajustar isso aqui, ó. Você tem que pegar o elogio e zerar na sua vida, porque aí esses caras vão deixar de te incomodar. Não me incomoda em nada, eu tô falando sério, eu gosto deles aí, porque vai que eles convertem alguma coisa, né? Vai que entra pelo menos uma palavrinha no ouvido deles. O tolo mostra toda a sua raiva, ó. O tolo mostra toda a sua raiva. Mas quem é sensato se cala e domina. Não preocupa com essas coisas. Não entra na pilha do tolo. O tolo só quer alguém para discutir. Eu lembro um pastor que deu um testemunho no Brasil que ele estava indo. Aí um cara num bairro um pouco estranho estava parado no meio da rua. Parado no meio da rua. Aí ele foi, na hora que ele viu o cara, ele quis buzinar, só que ele não buzinou, ele respirou, controlou, o Espírito Santo ajudou ele. Aí o cara não saía da frente, ele não buzinou, ele foi, desviou do cara, o cara parado com a cabeça baixa no meio da rua, desviou e foi embora. Quando ele desviou, o que veio atrás chegou já buzinando. Na hora que ele chegou buzinando, o cara tirou uma arma e atirou. Aí ele foi, acelerou o carro, ligou para a polícia e contou esse testemunho. Era um pastor. E ele falou, imagina se eu ali no momento da raiva tivesse buzinado. Quem teria morrido era eu. Porque o tolo ele não tá nem aí com quem tá na frente dele. Ele só tá com uma raiva, uma ira, um ódio dentro dele e quer despejar isso para fora. Então você não pode cair nisso aí. Como que você faz para não cair nisso aí? Não é não preocupando com a crítica. Não é não preocupando com o tolo. É não preocupando com o elogio. Não preocupando em agradar os outros. Jesus falou, se você me servir, se você tiver o Espírito Santo dentro de mim, se você tiver Deus aí dentro, você vai ser insuportável. Só de você estar presente, eles vão te perseguir, eles vão querer te matar. Então por que você está preocupado com algo que é seu chamado? O seu chamado é ter um monte de tolo correndo aqui nas lives comentando de você. O seu chamado é ter todo mundo, aonde você for, os tolos vão te odiar. Por que você está preocupado com os tolos? Se é o seu chamado, eles te odiar. Então, se você está preocupado com isso aí, você chama bonzinho, você vive atrás do elogio, você não dá conta de receber uma crítica, você nunca vai cumprir seu chamado. Eu vi falando com vocês, o bonzinho é a pior coisa da terra. Tô falando com você, o bonzinho é a pior coisa da terra. Ele atrapalha Deus, ele não faz a missão dele e ele despeja toda a frustração dele na casa dele, que é onde ele devia trazer conforto e segurança. Como é que eu sei que eu sou um bonzinho? Olha pro seu cônjuge. Seu cônjuge vive falando, nossa, você não para aqui 30 minutos para fazer uma massagem em mim, mas o fulano te liga, você sai daqui meia-noite e vai lá arrumar um stories para ele. Você vai lá buscar um carro, você faz tudo para todo mundo, menos para mim. Seu cônjuge tá falando isso, é sinal que você é bonzinho. Você vive falando sim para todo mundo e não para sua casa. Esse é o pior de todos. Tô falando com vocês, o bonzinho, ele frustra a casa dele, que é o chamado principal dele, para fazer pros outros.
Tem um monte de pastor aí que, em vez de cuidar da família, tá tirando coisa de dentro de casa para dar pros outros. É bonzinho, pastor bonzinho é o pior de todos os pastores. Ele faz a família dele ter ódio de Jesus, ódio da igreja. Eu conheço filho de pastor que foi se curar agora. Por quê? Porque o pai dele pegava as roupas dele e dava pros outros filhos da igreja. Dava pros outros a roupa dele. E aí ele cresceu com ódio desse negócio de igreja. Por quê? Porque o pai dele era um bonzinho. Ah, mas é pastor, conhece a palavra. E daí? É bonzinho. Dá mais trabalho para Deus do que os tolos. Era melhor se ele fosse tolo e nem fosse pastor. Porque ele ajudava mais. É pesado falar isso, né? Imagina, ó, vou repetir para você acha que eu não repito, não. Era melhor se ele fosse um tolo e não fosse pastor. Porque ele ia ajudar mais, pelo menos um tolo. Tem uns tolos aí que ele se ama tanto que ele cuida pelo menos da casa dele. Tem uns tolos aí que pelo menos dentro de casa ele ajuda. Ele não faz pros outros, é um ignorante, é mau. Mas dentro da casa dele tá lá, tem comida, tem tudo. Tem roupa pros filhos dele. Agora tem uns bonzinhos que é pastor e aí vive fazendo as coisas para fora e dentro da casa dele tá destruído. É melhor, Paulo falou isso na carta de Tito. É melhor aquele que fala que serve ao Senhor, mas não cuida da sua família, de dentro dele, da casa dele, é pior do que o incrédulo. Não sou eu que estou falando isso, é Paulo. É pior do que o incrédulo. Porque o seu primeiro ministério é a sua casa. Primeiro papel da identidade, virar homem, virar mulher. Segundo papel da identidade, virar homem de Deus, mulher de Deus. Jesus esperou 30 anos para virar homem perante sociedade. Não é perante si, é perante sociedade. Seu primeiro papel é se tornar um homem. Segundo papel, se tornar um homem de Deus. Primeira coisa que ele faz quando atinge a maturidade perante sociedade é ir pegar o Espírito Santo. Ele vai ser batizado para receber o Espírito Santo. Terceiro papel, ir atrás da noiva. Jesus não era casado, tá? Jesus ainda era assim, ele veio para pagar o dote, chama noiva. Inclusive agora ele está esperando a união das noivas. Quando juntar toda a noiva, ele vai vir buscar ela, porque já pagou o preço. Então o terceiro papel aqui é ser a noiva. Ó, Paulo nunca casou, você disse que a igreja começa num casamento, então Jesus também nunca casou na terra física, casou com a igreja, igual Paulo. Paulo falou, se você consegue se tornar um eunuco do reino, se casa com a igreja que é melhor, que aí você vai servir melhor. Imagina, você virou homem de Deus, casou com a noiva de Cristo, você vai viver pela igreja. Então o problema do pastor que tira de dentro de casa para dar para os outros é que ele constituiu uma família dentro de casa, uma igreja dentro de casa. Então, se ele fez uma igreja dentro de casa, a igreja da casa dele é primeiro. Depois é a igreja de fora. Inclusive, perante a igreja, perante a teologia, é assim, Fabiana, a gente não pode afirmar que Paulo casou. Mas um cara com a sabedoria que Paulo teve sem um casamento é muito difícil. Então, um cargo naquela época, por exemplo, Paulo, antes de se converter, ele tinha um cargo muito elevado perante o judaísmo. E o judaísmo não dava tanto valor para um homem solteiro. Então, a gente tem vários indícios mostrando que Paulo teve um casamento, sim. Ou talvez ele era viúvo. Então, a gente não pode afirmar que teve ou que não teve. Mas se você estudar a raiz judaica, o pessoal certinho, você vai perceber que era bem provável que ele teve um casamento, sim. Então vamos lá, Provérbios 29, versos 12. Quando um governador dá atenção para as mentiras, ó, o tolo vive aqui querendo atenção. Aí eu vou dar atenção para as mentiras dele? Eu vou dar atenção para as tolices dele? Aí fala assim, todos os seus auxiliares acabam se tornando mal. Aí eu vou entrar nas tolices aqui, vocês vão viver aí. O que vocês vão aprender aqui? Eu tô aqui falando as coisas poderosas, o tolo não quer aprender. Ele só quer destilar a raiva dele aqui. O clinge é bacana, tem um que vive aqui. Ah, pastor é isso, pastor aquilo, ele vive criticando a igreja. Sendo que você não pode criticar a igreja nenhuma. Por que, Thales? Mateus 7, 23. Começa no 20, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Naquele dia muitos dirão, profetizamos em seu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Aí Jesus não falou, vocês são mentirosos, vocês nunca expulsou demônio. Não, eles expulsou demônio de verdade. Jesus falou assim, o problema é que vocês nunca, a sua intenção nunca teve em mim. Eu nunca vos conheci, vocês nunca se apresentou perante mim como filho. Vocês só queriam o reconhecimento, vocês só queriam saber dos seus poderes. Então tem os poderes que ele dá para você ser sendo de Deus ou não. Os poderes tá aí, você usa. Por isso que eu explico os poderes de noite, porque tá aí, você usa de qualquer forma. Sendo de Deus ou não sendo de Deus, você está usando seus poderes. Então, você fica aí, Deus é amor, é isso. Ah, lá eles vêm de tijolo. Não fala isso, mano. Deixa as pessoas ir lá. Primeiro, o problema não é nem de quem tá falando. O problema é das ovelhas que estão entrando lá, que nunca foi ovelha. Mas lá no meio pode ser que ele receba uma cura, pode ser que ele receba uma libertação e ele vincule isso a Deus.
Então você não tem poder para separar o joio do trigo. E quando você critica igrejas e critica templos, você está querendo separar o joio do trigo. Jesus falou, nem os anjos dão conta de separar o joio do trigo. Está na parábola que o inimigo plantou joio no meio do trigo, aí o servo do fazendeiro quis tirar. Jesus explica para os discípulos, porque os discípulos não entenderam. Aí falou, não, o servo é os anjos. Eles quis separar, mas Deus não deixou, porque eles não dão conta de fazer isso. Por isso que você vai entender que o diabo é predador seu, do homem que tem medo dele, vira predador. Virou igreja, deixou de ter medo do diabo, aí você vira inimigo dele. Aí aqui, ó, o diabo é servo de Deus, porque o diabo consegue separar o joio do trigo. Porque o anjo não consegue falar quem é joio, mas o diabo, ele não consegue tirar e desvirtuar o trigo. Ele só consegue desvirtuar o joio. Por isso que ele é servo de Deus, por isso que ele continua aí, por isso continua as desgraças. Porque nós estamos num processo de separação do joio do trigo. Só que você não entende nada, você não sabe o que aconteceu na cruz, você não entendeu nada. Serve o anjo na parábola do semeador. Não, isso aí não é a parábola do semeador. Essa parábola aí é do fazendeiro, que o inimigo veio plantar o joio, veio e plantou joio no meio do trigo. Aí é uma parábola de Jesus. Então você não pode dar atenção para os tolos, tá bom? Vão dar atenção para a sabedoria, para a palavra que está sendo dita aqui. O pobre e aquele que o explora só tem uma coisa em comum. O Senhor Deus lhe deu olhos para verem. Só que um não quer enxergar, tá com a arqueira aqui, não quer enxergar. O outro tá enxergando. Então, se o pobre, a culpa dele ser pobre é ele mesmo. Você tem um salário, irmão. Você está recebendo 800 euros por mês. É porque você merece, é o que você quer. Se você quiser crescer aí para 10 mil euros, 20 mil euros, 100 mil euros, 200 mil euros, 500 mil euros por mês, é possível. É possível, tá? Você faz, eu faço. Eu faço, é só você colar em mim que você vai chegar nesses números aí. E como é que você vai fazer para subir para 1 milhão? Eu tô me preparando para pagar uma mentoria de 20 mil euros, porque os caras que tá lá tem cabeça de 2 milhões, de 1 milhão. Aí eu vou chegar perto deles, eu vou subir meu nível financeiro. Foi assim que eu saí de 1.000 euros para 10 mil euros, e vai ser assim que eu saí de 1.000 euros para 200 mil, 300 mil, e é assim que eu vou sair de 300 mil, 200 mil para 1 milhão. É só você colar em quem consegue. Então não tem diferença entre você e o cara que faz esse dinheiro. Qual que é a diferença? A diferença é que um está desejando essas coisas, o outro não. Você acreditou que Jesus era pobre, que você tem que ser pobre, que tudo aí é pobre. Então você pode ser pobre pro resto da vida. Tá bom. Não vai trabalhar, que não é preciso tentar enganar os outros. Não, quem trabalha não faz esse dinheiro. Meu amigo, quem trabalha não faz 500 mil por mês. Quem trabalha demais não faz esse dinheiro. Quem trabalha demais não faz 1 milhão. A primeira vez que eu encontrei um milionário foi em 2019, eu entrei na casa do milionário e ele falou comigo, você não pode perder tempo demais trabalhando, porque você precisa de tempo para ficar rico. Então, para você alcançar esse nível de dinheiro, não é sobre roubar, mano. Você tem que ter criatividade. Você tem que conseguir colocar outras pessoas para trabalhar. É só você assistir na live anterior. Olha pro formigueiro. Se a formiguinha quiser trabalhar, ela não vai ficar rica, mas se ela virar uma rainha e começar a criar outros operários, aí ela só vai preocupar em fazer uma coisa, colocar gente para dentro. Aí ela vai criando operário e daqui a pouco os operários trabalham. Então você quer crescer para ganhar 300 mil, você não pode trabalhar, você tem que criar operários. Você tem que criar pessoas que vão trabalhar para pagar o seu dinheiro. Então Salomão falou isso aí, ó. Ele falou assim, ó, quem quer ter fartura na fazenda tem que colocar o boi para trabalhar. O boi é outras pessoas. Você coloca outras pessoas para se pagar. Se você ganha 1.000 euros por mês, não é seu patrão que paga seus 1.000 euros. Ô rei, fala aí, quanto é que você ganha por mês? Aí o cara vai falar, 1.000 euros, 2.000 euros. Então, não é o seu patrão que está pagando esse dinheiro. O dia que seu patrão pagar o seu dinheiro, ele vai te demitir. Escreve assim, ó, o dia que meu patrão pagar meu ordenado, ele vai me demitir. Porque quem paga o seu dinheiro é você mesmo. O seu trabalho se paga e ainda sobra dinheiro pro seu patrão. Se ele não tá funcionando, ó, 1.000 euros é dinheiro de pinga, tem uma empresa. Então, quanto que a sua empresa está faturando? A sua empresa, se ela tiver muitos funcionários multiplicando, o funcionário tem que pagar o salário dele e tem que se pagar. Só que talvez você tenha uma eu-presa. Qual que é a eu-presa? É você que trabalha para pagar o dinheiro dos funcionários. É você que está na operação, porque você está falando que tem que trabalhar muito.
Então tá um pouco mal aí, ó. Então você não tá entendendo de sabedoria. Isso aí chama sabedoria. Só você olhar para o formigueiro, olha para as abelhas, a abelha é rainha. Você tem que. A empresa é uma abelha rainha, é uma forma que cria operários. E aí, quando você criar um sistema que o operário entra, opera aquele trabalho e ele gera o dinheiro para ele, gera dinheiro para você, aí você vai ter 2 funcionários, 4 funcionários, 5 funcionários. Só que você tem medo de funcionário. Você tem uma empresa sem funcionário, que empresa é essa? Aí é presa, isso não é empresa, tem que ter vários funcionários. Quanto mais você consegue jogar funcionário para dentro, criando um sistema que ele se paga e ele sobra dinheiro para você, aí você tem uma empresa de verdade. Empresa sem funcionário não é empresa não. Aí tá mal aí, isso é autônomo. Aí você parou de ganhar dinheiro usando outra pessoa, você vira um autônomo. O autônomo é exatamente o processo. Você vai aprender como é que você faz pro dinheiro dá para você sobrar. Aprendi através do autônomo. Aí você vai passar isso aí para as outras pessoas. Então, mas 20 anos de mercado não significa nada. Você já vendeu aí mais de 500 mil por mês? Eu entrei numa empresa aqui, a empresa do cara tava aqui, ele pegou a empresa do pai dele. Aí ele assumiu a empresa. Ele vendia, quando eu entrei na empresa com ele vendia 70 mil por mês. No primeiro mês que eu entrei na empresa, nós bateu 250 mil. Então não adianta você ter 20, 30 anos de empresa. Isso aí não significa nada. Tem cara que nem tem empresa, tem 18 anos e ganha mais que você, cara. Só através do marketing digital. Então isso aí não significa nada. Isso aí é só seu ego falando. Provérbios 29, verso 14. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Então para de falar autoridade que é rei, que é juiz, que é general, que é não sei o que. Não, é você. Como é que você trata os pobres? Como é que você trata os fracos? Então se você tem uma empresa, a pessoa que está entrando é uma pessoa fraca. É uma pessoa que não dá conta de fazer aquilo ali sozinha. Ela não consegue ser autônoma. Então você tem que tratar ela bem, tem que dar ela um sistema para ela ganhar mais, tem que dar ela a oportunidade de crescer, virar gerente. Já que o cara tá falando de empresa aí, como é que você trata isso aí? Na sua casa, como é que você trata seus filhos? Eles vão ser escravos pro resto da vida? Não. O filho cresceu, ele tem que deixar de ser povo, ele vai virar, como é que é o nome? No Brasil tem os três sistemas. É o presidente, o judiciário e o outro aqui eu esqueci o nome. Aí tem que subir o nível dentro da sua casa. Quem não tem o psicológico bom que ganha bastante. Tem muita gente que não tem cabeça mesmo, mas ganha mais dinheiro que nós. Ganha mais dinheiro até que eu. Fazer o quê? Mas ele sabe ganhar dinheiro. Dinheiro aqui é consequência. Se o cara aprender os pilares aqui da venda, o resultado é dinheiro. Ele não precisa ser sábio igual você ou igual você acha que eu sou para ganhar dinheiro, não. Dinheiro é só dinheiro. E o maior dos pobres é aquele que só tem dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem riqueza nem prosperidade. Isso pra mim eu não quero, não. Eu prefiro continuar do jeito que eu tô, escalando devagarzinho até chegar nos 2 milhões, 3 milhões. Eu vou chegar lá. Pode demorar um pouquinho. Do que chegar agora sem sabedoria nenhuma. Eu aprendi o digital foi em 2022. 2022, teve gente que aprendeu depois que eu já tá milionário, mas não tem uma casa estruturada, não tem uma família boa, não tá crescendo filho, ainda nem tem filho, eu tenho 3 crianças, tô indo pro terceiro agora, o Gabrielzinho, então isso aí pra mim é muito mais valioso que só ter dinheiro, eu não tô muito preocupado com dinheiro não, dinheiro é Deus que dá, é só você procurar ali, o dinheiro tem que correr atrás de você nem pode correr atrás do dinheiro, então tem coisa mais preciosa que dinheiro não é tudo não. É bom corrigir e disciplinar a criança. Ó, Salomão falando aqui, ó. Já começou a falar de riqueza agora. Criança, ó. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Tem menino que bate na cara da mãe, mano. Você tem que apresentar pro seu filho o corrião, o chinelo. Apresentou para eles, nunca mais você precisa bater neles. Ele só precisa conhecer o corrião, o chinelo. Precisa conhecer. Por quê? Bateu na mamãe, bateu no papai, fez uma coisa mais séria, você não pode ter sistema de punição aqui. Tem que ser chinelo e corrião. Agora, fez uma coisa normal, depois você nem precisa. Você pode criar aqui um sistema de pontuação. O meu filho, outro dia, eu tava no parque, aí os pais, vambora! Aí os meninos perneavam e não queriam ir embora. Eu só falo com os meus assim, ó, se não for agora, vai perder um ponto. Menino, ele já sai correndo, calça sandália e vem embora. Aí eu já não preciso bater eles mais. Se eles querem encostar na mãe deles, ó, vai perder um ponto. Eles não batem mais na mão. Alô Central, alô BR. Bom dia pra vocês aí.
Então presta atenção no que eu tô falando, que a criança precisa de disciplina. Ninguém respeita a placa, irmão. Você tá na rodovia, a placa tá lá, legislativa, exatamente. A criança cresce como o povo, depois ela vai subir pro legislativo. Ela tem que crescer. Então você tem que ser um governador que tem que elevar as crianças. A minha mais velha, ela tem 5 anos. Ela tem mais poder do que os mais novos, porque ela já é mais velha, ela tá mais tempo, ela já tá aprendendo. E aí você vai subindo o nível dela. Você tem que subir o nível dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dentro de você mesmo. O seu corpo tem que ter recompensa para ele. Fez o que é certo, tem recompensa. Fez o que é errado, não tem recompensa. Verdade, tá uma loucura as crianças. Pois é, falta punição. Você vai na estrada, a placa lá tá a 50 km por hora, você tá a 120. Agora você anda mais um pouquinho, tem um radar de 80, você passa a 50. Porque o radar tem punição. Uma criança sem punição é uma criança desgovernada. Quem é responsável pela disciplina e dar limite à criança é o homem. E aí, o inimigo tá criando? Uma ideologia que a mulher não precisa de homem. Ah, você pode até não ter marido, seu marido pode ser um banana, um frouxo, um idiota. Então pega seu irmão, um avô, pega uma figura masculina, tem que ter pelo menos uma refeição com a criança por dia. Se tiver uma refeição, pode ser só o café da manhã, toma o café da manhã com um homem na mesa. Mas nem mesa tem na sua casa. Você sabe que quem deu as medidas da mesa não foi o homem, foi Deus que deu lá em Êxodo. O meu personagem é engenheiro, eu entendo de engenharia. Até hoje nós usamos a medida do Êxodo. Na última refeição de Jesus com os discípulos, ele podia ter sentado lá onde ele estava e ter feito a refeição, que é a Santa Páscoa. Não, ele andou quilômetros só para chegar num lugar que tinha uma mesa que cabia os 12. Porque a mesa é tão importante quanto a refeição. E aí o que acontece hoje nas igrejas? Tem a Santa Ceia, mas não tem mesa. Jesus andou quilômetros por causa de uma mesa. Nas igrejas eles dão a refeição sem a mesa. Porque não entendeu a importância da mesa. Um cara que tem dinheiro de verdade, um cara que é sábio, um pouquinho, nem precisa ser sábio não, ele tem só a sabedoria vertical. A horizontal aqui, ó, sabedoria horizontal é dos homens, a vertical é de Deus. Então ele tem um pouquinho de sabedoria horizontal, ele quer fechar um negócio comigo, o que ele faz? E na hora, quando eu quero fechar, vamos fazer um almoço. Vamos fazer um jantar. Aí ele vai jantar com um cara que ele quer fechar negócio. Porque é na mesa que você sela aliança. Você não sabe disso. Então, se na sua casa nem se tem mesa, seus filhos só comem sentado no chão, comem vendo TV. Acabou a mesa. Você não sabe a importância da mesa. Aí tem que ter uma mesa na sua casa. As crianças têm que sentar todo dia na mesa. O homem não pode deixar a criança levantar. A criança só levanta se pedir. Por que você faz isso? Na mesa é um lugar sagrado. Você tem que ter regra na mesa. A criança tem que ter essas regras. E se ela desobedecer a regra, tem que ter punição. Aí você tira um ponto. É justamente na mesa que eu criei meu sistema de ponto. Todo dia na mesa tem um doce. Esse doce pode ser uma jujuba, uma balinha, você deixa lá. A criança vai, ela não cumpriu a regra, ou ela perdeu um ponto, ela não come o docinho. Ela comeu o docinho, é igualzinho um animal. Tô falando sério, é igual animal. Você tem 3 animais dentro de você. O de Jesus era uma ovelha, o leão e a águia. Você é um gnu. Tem aqui gnu, ou touro, não importa o nome que você chama. Tem um animal embaixo. O do peito é o leão e o de cima é a águia. Então a criança se educa o animal debaixo dela. É por isso que ela precisa de disciplina. É igualzinho um animal. Cria um sistema de pontuação, ensina o que é corrião, o que é chinelo, tá pronto. Você já fez isso aqui, ó. Corrija seus filhos, eles serão um motivo de orgulho para você e não de vergonha. Viúva, 3 filhos, mas a mesa sempre foi sagrada, refeição. Parabéns, isso aí é muito importante, Rosângela. Mas não pode deixar de ter uma figura masculina, tá? Chama um pai, um tio, um irmão. Chama pelo menos para uma refeição, explica isso para eles. Se tiver a presença masculina em uma refeição por dia, a criança tem 70% de chance de não ter rebeldia. A chance diminui 70%. Então, se você é viúva, tá só você e as crianças, ele tem 70%. O pessoal já começou a ligar aqui. Provérbios 29, verso 18. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. A gente já explicou a lei na aula anterior. Volta no capítulo 28. Lei de Deus não é as regras que eles ficam falando com vocês. A lei de Deus nem é os 10 mandamentos. Pesado falar isso, hein? Isso aí pega seu sistema de crença agora, vira ele de cabeça para baixo. A lei de Deus não é os 10 mandamentos. A lei de Deus é Jesus.
A lei de Deus está acima dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos explicam um pouco da lei de Deus. É uma tradução da lei de Deus. A lei de Deus verdadeira é o temor a Deus. O que é o temor a Deus? Se você está assistindo todos os capítulos de Provérbios, eu te explico que o temor a Deus é um extremo respeito por Ele. E você traduz o extremo respeito com amor próprio. Se você se ama, você teme a Deus. Você tem respeito por Ele, porque você é um pedaço de Deus na terra. Tiago falou assim, se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é um mentiroso, ele não ama Deus. Ele não tem extremo respeito a Deus. Porque o amor começa em você mesmo, que é um pedaço de Deus, e todas as pessoas têm Deus nela. Então, se você não se ama, você não ama Deus. Se você não ama as pessoas que você vê, Tiago fala, se você não ama quem você vê, como é que você ama o Deus que você não vê? Então, o primeiro Deus que você tem que amar é o Deus que você vê, é Deus na vida das pessoas. Se você não ama ela, você não ama Deus. Então, a lei de Deus chama amor. Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou. Vou explicar a lei de uma forma que vocês não entenderam ainda. Está em João 16. Que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então isso aí é o resumo da lei de Deus. É você procurar se amar como Jesus te amou e amar os outros como Ele te amou. Isso é a lei de Deus, amor. Jesus é o próprio amor. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras. Porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Ah, não pode ter escravo, a escravidão acabou. Não, a escravidão só mudou de forma. Eu conheço muita gente que é escrava aí do trabalho. O escravo até tinha comida, refeição e moradia de graça. Tem gente que é escravo hoje, trabalha para ganhar um dinheiro aí que não dá para nada. Então a escravidão só mudou o formato, ainda continua. E tem um pessoal que é idiota demais, que é tolo e quer continuar sendo escravo. Qual que é a prova disso? É só você vir nas minhas lives. O problema é que a live fica salva, você não vê os comentários dos caras que entram aqui. Um monte de escravo achando que é livre. O próprio Jesus teve problema com isso aqui. Ele falou, ó, vocês é escravo do pecado. Não, como é que nós somos escravos se nós somos filhos de Abraão? Nós somos livres. Não, se você peca, você é escravo daquilo que você peca. Você não consegue passar um dia sem fumar um cigarro. Então quem é que é seu senhor? Seu senhor é o cigarro. Tudo aquilo que você não consegue passar um dia, uma semana sem ele é seu dono, é seu senhor. Então você não consegue passar um dia sem tomar café. Então café virou seu senhor. Você acorda para beber café e dorme bebendo café. Bebe o café para dormir. Então café virou seu senhor. Tudo que você vira, tudo que você depende daquilo para sobreviver, virou o senhor da sua vida. Você tem que entender sobre escravidão. E escravidão não é aquilo lá do chicote que ficou para trás. Escravidão é quando você coloca um senhor na sua vida. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdia. Você vive bonzinho trazendo essa pessoa para dentro da sua casa. A pessoa vive fofocando, falando mal dos outros. Põe para longe, põe para correr. Ah não, mas é mamãe. Então mamãe, ó, enquanto eu te ligar, tem uma pessoa que eu amo muito, que eu chamo ela de G1. Porque eu ligo para ela no primeiro minuto, um minuto é a dar notícia da vida de todo mundo. Aí eu já falo com ela, não, se for para dar notícia hoje, eu vou ficar mais uma semana sem te ligar. Eu amo ela muito, mas eu não posso, isso aí não pode entrar na minha vida. Porque isso aí é gente que gosta de fofocar, gente que gosta de trazer confusão, não pode ficar perto de você. Você pode até ligar, liga para eles, fala de longe, quando eles fofocar, você fala, ó, eu não gosto desses assuntos, se eu ligar, se você estiver falando disso, eu vou ligar só daqui uma semana. Aí você vai ver que eles vão parar com isso. Não pode estar perto de você, pode ser mamãe, papai, titio, gente que vive fofocando, falando mal, só causa problema e discórdia para estar longe da sua casa. Vou deixar um dever para você aí, uma tarefa para você que é bonzinho, você vai assistir o Rei Leão. Ai, Thais, mas eu já tenho 30 anos, 40 anos, Rei Leão é filme de criança, não é? Assiste o Rei Leão, tem muito princípio ali que você, se você olhar e aprender, você vai crescer na vida. O primeiro princípio, o cara morreu, o filho dele se perdeu porque ele deixou no reino dele alguém que tinha inveja dele. O cara que matou o Mufasa era o irmão dele que não gostava dele, não comemorava as conquistas dele. Vivia falando coisas que não devia. Ele foi e deixou ele dentro do reino. É você que deixa esses caras todos dentro da sua casa. Deixa dentro do seu carro, deixa dentro da sua casa e ainda deixa sentar na sua cama. Você sabia que a sua cama ninguém pode sentar nela? A sua cama é o lugar mais sagrado, é onde você faz seu pacto sexual com a sua esposa. É um pacto de sangue. Ninguém pode sentar na sua cama. Aí você vai e põe uns amiguinhos para sentar lá. Ela vai sentar lá e querer deitar lá com seu marido ainda. Vai nesse papo aí pra você ver. Sua cama ninguém senta lá, ninguém deita ali. É onde sua alma dá sua energia mais pesada. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Tem outro capítulo que fala: a humildade precede a honra e o orgulho precede a queda.
Se eu não me engano, é esse versículo mesmo, só que nós estamos lendo na NTLH. Então, não é quem é humilhado, é o humilde, aquele que se humilha. Senão todo mundo ia falar mal dos outros, aí tem que honrar todo mundo. Não, é quem se humilha. Porque tem gente que quando vem a humilhação, em vez dele se humilhar e ficar de boa, respeitar, honrar o processo, saber que Deus está cuidando de tudo, ele deixa o orgulho crescer e fala, não, eu não levo desaforo para casa, eu respondo no mesmo tom, você dá de um lado, eu dou do outro. Tem gente assim, aí não se humilha, não tem honra, ele fica repetindo o processo. Eu conheço uma pessoa assim, eu tive conversando com ela esses dias para abrir o olho dela e nós tava falando e ela... Por quê? Começou com o pai dela, com ela com 15 anos. Aí ela não deu conta de resolver com o pai e passou pro tio. Do tio passou para a mãe. Da mãe passou, a mãe era separada, ela foi para uma outra casa, foi fazer com a mãe a mesma coisa. Não dava conta de se humilhar. Ela era humilhada, mas não se humilhava. Aí passou para a mãe. Da mãe passou para o marido. Do marido passou para a filha. Agora da filha passou para o filho. Ela não consegue se humilhar, não consegue subir de nível. Só que a melhor coisa, estava falando com ela, ainda bem que você está repetindo. Porque quando você está repetindo, quer dizer que Deus está aí. A pior coisa está lá em Romanos 3, que é quando Deus te entrega para o orgulho. Aí ele te entregou para o orgulho, ele não está repetindo o ciclo, aí você tem que preocupar. Então Deus é altamente didático, ele ensina o tempo todo, ele fica fazendo você repetir a prova. Enquanto você não passa a prova, ele não te tira daí. Se você for servo de Deus, tá? Se ele te ama, tá? Apocalipse 3,19, eu castigo e corrijo todos quanto eu amo. Então todo mundo que eu amo, ele fica repetindo o ciclo até ele aprender, porque a melhor coisa que tem é aprender. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele dizer a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, será amaldiçoado por Deus. Ah, Deus não pode amaldiçoar. Não existe maldição hereditária. Vou até salvar em roxo aqui, ó. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. A pessoa que é amiga do tolo, amiga do preguiçoso, ela não se ama. Eu tô falando que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temer ao Senhor é se amar. Uma pessoa que anda com tolo não se ama. Uma pessoa que anda com preguiçoso não se ama, porque o seu maior poder o seu maior poder chama consciência. A consciência domina todos os outros poderes, ela vem através do foco. Um dos seus maiores poderes debaixo da consciência chama absorção. O que é absorção? Se tem 3 idiotas andando na rua, você vai ser o quarto. Se tem 3 adúlteros andando no seu trabalho, você anda com eles, você vai ser o quarto adúltero. É natural. Se tem 3 pessoas falando uai, 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 você anda com eles, você vai ser o quarto que fala uai e eles vão te chamar de mineiro. Se tem 3 pessoas que falam inglês, você só anda com 3, você pode falar só o mal português, mas você vai falar inglês, porque seu poder de absorção é muito grande. Se você tira todo mundo aqui, vai para uma ilha deserta e tem 3 cachorros, você só convive com os 3 cachorros. Quando eles for te resgatar, você vai estar fazendo xixi deitado e vai estar fazendo uau, uau. Tem gente que tem criança, você sabe que tem criança que cresceu com animais e ela virou um animal? É só você buscar aí na internet, porque o seu maior poder é absorção. Então, se você vive andando com gente que não presta, você não se ama. Se você se amasse sem entender que seu maior poder é absorção, você só ia andar com 3 tolos, tá? Com 3 sábios, tá? Mas não tem nenhum sábio aqui, então você cancela todo mundo, me segue no TikTok, no YouTube, escolhe outros 2 caras aí e só escuta a gente. Aí seu nível de sabedoria vai subir e você não precisa estar perto de mim para você andar comigo. Hoje, século 21, 2026, você não precisa andar perto do sábio para você absorver a sabedoria dele. Você só precisa ouvir só o que ele fala. Aí você vai para o YouTube, fica ouvindo as lives ali. Aí você vai para as mentorias fechadas comigo, fica me ouvindo. Aí você vem para as lives, assiste as lives aqui. Aí você está absorvendo a minha sabedoria, os meus ensinamentos. Porque não tem divisão entre eu e você. Você pode falar assim, tá, mas eu tô no Brasil, você tá aí no Portugal. Thales, tem uma divisão sim, não tem, chama metafísica. Inclusive na metafísica, na ciência, o cientista não sabe falar se o elétron que está em mim é diferente do que está em você. Então, se eles não conseguem falar, a gente não consegue provar, não vou afirmar aqui. Mas se não consegue provar porque é idêntico, então provavelmente, que é a teoria que a gente mais acredita, que até a própria Bíblia vai falar disso, eu e você está interligado. Nós temos o mesmo elétron, nós temos a mesma energia. Então, aquilo que eu estou fazendo aqui dá para você baixar aí. Jesus falou assim, aquele que crê em mim,
aquele que me servir, aquele que me obedecer, de dentro dele vai sair um rio de águas vivas. Aí você está passando a live, aí você chegou nessa live e aí do seu interior começou a receber o rio de águas vivas que está saindo de mim, você parou na live. Por quê? Porque tem um monte de coisa dentro de mim que vai servir para você. Talvez você nem está entendendo as coisas que eu estou falando, mas você não consegue sair da live, porque nós estamos conectados. Então é um chamado para você seguir o canal e ficar me ouvindo. Aí você vai baixar as coisas que estão comigo e você vai crescer. O resultado que você não tem, não está nas coisas que você ainda não faz, está nas pessoas que você ainda não conheceu. Vou repetir isso aí. O dinheiro, eu não falei com vocês, como é que você saiu de 600 euros como engenheiro, Taz, e foi para 2.000 euros? Eu conectei com uma pessoa que tinha uma empresa TVDE. E aí o resultado mudou quando eu encontrei uma pessoa que tinha um resultado de 2.000 euros. Aí eu fui e virei TVDE. Aí como é que você fez para sair de 2.000 euros e foi para 20.000 euros em Portugal? Eu comecei 10 mil, 20 mil, 30 mil. Eu estava no TVDE e conheci um cara que mexia com obras. E aí meu personagem é engenheiro, o dele era de obras. A gente foi e montou uma empresa de obra. Foi a primeira vez que eu faturei mais de 30 mil em Portugal. Como é que você fez para sair de 30 mil para 200 mil, Tades? Eu conectei com um cara que sabia fazer marketing digital. Aí eu paguei o curso dele. E aprendi. Aí eu fui para o Brasil, montei uma loja e comecei a fazer os primeiros 10 mil reais. Foi em reais. 10 mil reais por mês. Quando eu bati o primeiro 10 mil, Deus falou, fecha tudo e volta para Portugal. Aí eu fechei tudo, voltei para Portugal, obedeci a Deus. Aí eu conheci um cara que fazia 70 mil por mês aqui em Portugal. Aí eu juntei com ele, ele fazia 70. Com o meu conhecimento, nós foi para 200, 300 mil. Então o seu resultado que você não tem está na pessoa que você não conheceu ainda. Não está num milagre, está numa pessoa, você não conheceu ainda. Se você está sentindo isso em mim, pode colar em mim que seu resultado vai crescer, é natural, você sente, é uma vibração, está aí dentro de você. Então não é balelinha, coisa, não, é uma pessoa. O resultado que você não tem está numa pessoa que você não conheceu ainda. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Você tem medo das pessoas. Aí, o próprio Salomão falando aqui, explicando o que eu estou falando. Qual que é o seu problema? Você tem medo das pessoas. Você juntou com uma pessoa que ganhava 70 mil, inclusive tomei uma rasteira agora. Que a pessoa quer me ver bem, mas não quer me ver melhor que ela. Aí já me deu uma rasteira, eu já anotei. Ah, então essa pessoa que tem inveja é um tolo. Aí eu já classifiquei, já sei o que eu tenho que fazer. Só que você não. Ah, não, a pessoa me dá uma rasteira, nunca mais vou confiar em outra pessoa. A primeira pessoa que me passou de 1.000 euros, nós juntou e ganhamos 30 mil em Portugal, me deu uma rasteira pesada. Pegou todo o meu material e foi embora. E aí, eu vou preocupar? Tô continuando. Colei nesse aqui, ó. Deu certo, até os 500 mil consegui chegar com ele. Só que agora nos 500 mil eu tô ganhando mais que ele. Aí assim não serve para ele, então eu preciso juntar de outra pessoa para continuar dos 500 mil até 1 milhão. Aí como é que você vai chegar no 1 milhão? Vou juntar com outros caras que vai subir meu nível de conhecimento, aí vou juntar com mais pessoas e vou subir para isso aí. É simples, é fácil. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Repete assim, cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Você fica com dó das pessoas e fica com medo de pessoa. Você não pode ter medo das pessoas e muito menos dó delas. Você pode ter compaixão. Ah, tadinho do filho pródigo, tá comendo bolota. Não te negaram bolota? Pera aí, vou fazer uma cesta básica aqui, vou te dar. Agora você vai dar a cesta básica pro filho pródigo todo mês? Que dia que ele vai voltar para casa do pai? Vai voltar nunca. Aí Deus vai ter que te visitar a sua casa, atrapalhar seu dinheiro, para você parar de dar dinheiro pro filho pródigo, parar de dar comida para ele poder voltar para casa dele. Os homens direitos não toleram os maus. Os homens direitos, os sábios, não toleram os maus. E aí, Márcio, bom dia para todo mundo aí. Bom ter vocês aí. Os perversos não toleram quem vive honestamente. Então tem uma guerra aí, tem uma guerra acontecendo. O bom não tolera o mal e o perverso não tolera o bom. E aí Jesus falou, se você quer ter amizade comigo, você vai ter inimizade com o mundo. E aí como é que tá a sua vida? As pessoas vivem te agradando, te elogiando, todo mundo gosta de você? Tem alguma coisa errada? Porque Jesus falou, se você me amar e me servir, você vai ser insuportável. As pessoas vão começar a ter raiva de você, vai começar a te criticar. E quantas vezes? Hoje já não, porque as pessoas já não me criticam mais por isso. Mas quando eu comecei, esse negócio de live, você tá perdendo tempo da sua vida, você tá gastando tempo à toa. Eles não vão concordar com as coisas que você faz, porque eles falam assim, ó, para você ser feliz, você só pode sorrir. Mas lá em Mateus 5, Jesus fala assim, para você ser verdadeiramente feliz, você tem que chorar.
Feliz é os que choram. Aí o mundo fala assim, para você ser feliz, você tem que ser rico de espírito. Você tem que ter várias habilidades, você não pode ter pobreza na sua vida. Aí Jesus falou assim, para você ter feliz, você precisa ser miserável no espírito. E entender que você depende de Deus para tudo. É o contrário do mundo. Aí você pode ler Mateus 5 inteiro. Tudo que Jesus fala da felicidade vai para a direita e tudo que o mundo fala de felicidade vai para a esquerda. Como é que você quer ter amizade com eles? Não dá certo. Ou você está andando para a direita ou você está andando para a esquerda. Não tem como você andar para os dois caminhos. Por isso que Salomão está revelando isso aqui. Eles vão te odiar. Aí eu venho aqui e falo assim, não, para você ser feliz, para você andar certinho, você tem que honrar a sua esposa, você tem que ter um casamento forte, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que pôr o filho em primeiro lugar. Aí o tolo tá ouvindo um pastor idiota que só quer um escravo e tá falando, não, para você ser feliz, você tem que virar escravo aqui desse templo. Você tem que vir para cá de manhã, tá aqui de tarde, tá aqui servindo à noite. Só que o templo é a união da igreja, e você só é forte quando você tem uma casa forte. Paulo falou, se alguém quer ser diácono, apóstolo, não sei o que, pastor, não sei qual que é os nomes mais que eles dão aí. Se alguém quer ser isso e não tem uma casa forte, não coloca. Porque a igreja nasce dentro da casa dele. Se a pessoa não dá conta de ser um governo dentro de casa, como é que ela vai ser governo na união das igrejas lá no templo? Não pode. E aí você não entende nada de família, você não entende nada de governo, você vive desgovernado e vivendo a vida dos outros. Você não tem sonho e está vivendo para realizar o sonho dos outros. Alguém tem alguma pergunta? Lança aí que eu já vou embora. Que hoje eu tenho compromisso aqui às 9h50, tem 2 pessoas me esperando. Se alguém tiver aí alguma pergunta, já lança. Bora, se não tiver eu vou desligar a live. Os pais deixam as crianças ouvindo assuntos de adultos. Nem tenho filhos. Pois é um pouco complicado esse assunto aí, hein, Mel? Porque assim, no judaísmo a criança ela deixa de ser criança com 12 anos e vira homem. Não tem esse negócio de adolescente. Não tem esse negócio de jovem. Você sabia disso? Tem o bar mitzvah. E no bar mitzvah eles deixam de ser criança e viram homem. Aí homem tem que andar com homem. Mulher tem que andar com mulher. Então acima de 12 anos tem que estar junto com as mulheres para aprender, para a absorção bater. Só que aí você tem uma filha e deixa ela com os amiguinhos da escola. Você tem um filho, em vez de colocar ele para andar com você, para trabalhar com você, para estar perto de você, dos seus amigos sábios, que eu espero que seja, você deixa ele com os idiotas dos amiguinhos dele. Aí o que acontece? Vai crescer uma criança idiota. Então, quanto mais sábio você quer que a criança seja, passou dos 12 anos, ela tem que andar com um homem. Ela tem que andar perto de você. Você que é pai, tem que manipular a amizade dele. Até os 12 anos, você é o herói. Tudo que você falar, tudo que você fizer, ele vai absorver de você. Dos 12 anos para frente, você deixa de ser o herói. Ele vai criar outros heróis. Aí você tem que manipular os heróis dele através das amizades. Então, qual que é o problema? Chegou na adolescência, é rebelde, é criança. Não, é porque você está achando que você é o herói ainda. A sua fase de ser herói é até os 12 anos. Você não foi herói, você se lascou. Não volta mais. Por isso que Salomão fala, ensina a criança no caminho. Ela é criança até os 12 anos. Até os 12 anos você pode mostrar para ela que ela vai aprender, vai absorver. Dos 12 para lá você não segura mais. Ela vai ter uma curva até os 21, 22 anos para ela voltar. Aí se nessa curva ela te achou que você foi cruel, ela vai ter raiva de você. Mas ele falou em Provérbios 28, ensina, corrige, faz o que tem que ser feito. Porque depois que passar muitos anos, ela vai te admirar e te elogiar. Inclusive você faz isso hoje com seu pai. Ah, meu pai foi um malvado, ele não me colocou na aula de inglês porque eu não quis fazer inglês. Aí hoje eu tenho 30 anos, não sei inglês porque ele não foi pesado comigo, ele não me disciplinou no inglês. Mas o contrário também funciona. Nossa, ainda bem que meu pai me deu umas correãozadas quando eu andei com aquela pessoa. Olha lá, ainda bem que meu pai foi cruel comigo nesse assunto. Porque olha a minha vida hoje. Aí você vai, depois de muitos anos, elogiar. Então, criança, cuidado com esse negócio de criança. Criança é muito mais profundo. Cadê? Ninguém tem pergunta não? Então vamos desligar a live. Bom dia, Deus lhe abençoe. E aí, Tom, bom te ter aí, hein? Você é muito bem-vindo. O cara das empresas aí, já expliquei. Serve ao anjo da parábola do semeador. Parábola do semeador é outra coisa boa para você ganhar dinheiro aí. O último casamento será encontro do Cristo e a sua noiva. Exatamente, tá chegando aí o casamento. Daqui a uns dias nós vamos casar com o noivo. Casou sim, meu amigo. A igreja escondeu isso. Tô falando de Paulo, né? O primeiro casamento foi no Éden, exatamente, Lúcia. Quem criou o casamento foi Deus no Éden.
Deus que instituiu o casamento e Deus que instituiu o trabalho. O trabalho era para ser prazeroso. Lá no Éden o trabalho era prazeroso. Mas o homem pecou, errou e aí foi o que aconteceu. Hoje você trabalha e ganha dinheiro com o suor do seu trabalho. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Isaías 53, ele levou todas as maldições sobre si. O seu trabalho não precisa ser pesado mais. Eu amo meu trabalho, cara. Os outros me ligam meia-noite, 11 horas, eu estou trabalhando porque é prazeroso para mim. Mas vocês é difícil mesmo, vocês trabalham só com o braço. O dia que vocês trabalhar com a cabeça, a sua esposa vai falar, vamos parar de trabalhar, porque nós estamos trabalhando muito. Thales está tumultuando o povo aqui, o anticristo, estão tudo incomodado. Misericórdia. Tem que ter, irmão, tem que ter os anticristos. Moro em Leiria, PT, quero sua mentoria. A gente vai fazer uma imersão, nós vamos fazer uma imersão ao vivo, em Camarate. Vai ser um dia inteiro comigo. Não vai pagar nada, você vai pagar com o seu tempo, com a sua energia, estando ali presente. Mas vai ser online também, mas é lógico que presencial é bem melhor, né? Presencial eu tenho um campo morfogenético de 7 metros assim, ao meu redor, todos nós temos. Tem 7 metros de raio assim, ó. E aí quando você entra nesse campo, o seu poder de absorção duplica, triplica. Tanto que você está perto de uma pessoa, ela não precisa falar para ela te influenciar. Só de você estar perto dela, está sendo influenciado. Tá bom, não tem pergunta, tamo junto. A mentoria, você vai entrar, link da bio aqui do TikTok. O primeiro grupo chama Grupo de Ascensão. É lá que eu vou revelar o dia da mentoria, o horário e o lugar. Vai ser lá em Camarate. E aí você vem e participa. E se você não puder vir presencial, participa online, tá? Vai ser um dia inteiro a gente falando aí, desvirtuando essas coisas erradas da sua cabeça e colocando as virtudes corretas. Tirando os princípios errados, colocando os princípios de Deus. Bom dia, já chegou no fim aí. Bom dia para todo mundo, um dia de paz. Bora correr e orar e visualizar. Como é a sua mentoria? É só você ver as aulas da consciência, é aquilo ali tudo num dia só compilado, esmagando um personagem seu, tirando essa mesa de cima da consciência, pegando a luz, colocando lá em cima, te mostrando a dominar o foco, te ensinando seus superpoderes e te ensinando os princípios do dinheiro. É só isso que a gente faz, é um dia inteiro. O certo é ser 2 dias, mas 2 dias para mim agora eu não quero fazer não. Vai ser um dia só. Aí depois a gente faz no segundo dia. A gente pode fazer por semana. A gente faz uma semana, um dia brutal. Te dá 6 dias para você respirar. E depois você faz a segunda. Chama Ascensão. Portugal, Camarate. Tá bom? Ó, um dia abençoado para vocês aí. Tamo junto. Pode assistir online. Vai dar certo.